situação ficou mais delicada, obviamente, para a Libertadores. É basicamente aquela situação assim, não dá nem mais para empatar, né? Você tem que vencer os 2 jogos e ainda secar uma turma, principalmente uma turma que tem até uma tabela boa, né? O Atlético Mineiro joga amanhã com o Botafogo, depois pega o Cuiabá dentro de casa. Tem uns jogos aí que dificilmente, assim, eu acho que agora a projeção para Libertadores vai para 56, embora com 55 aí dá uma possibilidade. A gente falou isso aqui na quarta-feira, né? Que deu uma certa frustrada, nada a ponto de cobranças rolar e tal. Mas você não acha que esses jogos agora que restam é um bom experimento para ver quem ainda dá para confiar para a próxima temporada? Ou você acha que serão jogos que não vão dizer muito? Assim? Porque, por exemplo, Crispim está terminando em baixa. Lucas Lima, torcedor, hoje não apresentou também um futebol tão convincente para o Fortaleza, teoricamente, querer continuar com ele, né? Fazer um contrato com ele, já que ele vai ficar livre no mercado. Muita gente falou do Otero por conta desse gol, entrou bem, bateu 11 bolas paradas. Você acha que tem jogador do atual elenco do Fortaleza que, obviamente, está acabando o contrato agora no final do ano, né? Principalmente para setores. Eu queria que você falasse de quais setores o Fortaleza vai necessitar ainda para a próxima temporada. Aonde você acredita que o Fortaleza pode contar dos jogadores? Por exemplo, o Capixaba, que está, né, muito brigado aí no mercado. Algum dos jogadores está terminando o contrato, você ficaria? Ou, no caso, você acha que o Fortaleza vai ter que ter uma prioridade no começo da próxima temporada? Claro, né, já no final desse ano, mas já pensando na próxima temporada, em busca de novos reforços? Minhoca, acho que o Fortaleza tem que fazer um mercado grande, de novo. Grande, não é porque ele é grande, né? Eu vejo necessidade de jogadores de todas as posições. Eu acho que teve muito tempo para testar quem pode agregar ou não, sabe? Eu acho que o Lucas Lima já não agrega, o Crispim já não agrega, Matheus Vargas não agrega. Um jogador que hoje voltou a agregar é o Romarinho. Voltou a jogar bem. Na minha opinião, foi o menos pior contra o Palmeiras. Hoje jogou bem também, teve bem ali enquanto foi acionado, até melhor do que o Moisés. Então o Fortaleza ele tem que fazer um mercado interessante. Eu acho que a única função que o Fortaleza talvez não precise de jogadores seja na ponta esquerda, mas de resto o Fortaleza precisa de jogadores em todas as posições. O Fortaleza precisa de um goleiro, o Fernando Miguel já vai fazer 38 anos, o Luan Poli, não sei, não vejo ele sendo uma opção, não faz sentido o Luan Poli ser terceiro goleiro e ainda ser uma opção para o ano que vem. O Fortaleza precisa de um lateral direito. Eu acho que o Brites ou o Tinga, ou os dois, tem que ir para a zaga. O Tinga realmente não faz um bom fim de temporada e não acho que, assim, ele como um zagueiro pela direita é muito bom. Ele como lateral, ele carece muito do porte físico necessário que muitas vezes o time precisa, né? E hoje isso ficou muito evidente. Eu acho que o Fortaleza deveria estar de lateral direito no mercado. Lateral esquerdo, provavelmente o Fortaleza ia precisar de 2. Eu acho difícil que o Juninho Capixaba permaneça. Faz um ano muito bom. Se permanecer pelo menos um lateral esquerdo no mercado. O Fortaleza precisa de zagueiros para ontem. O Fortaleza precisa de zagueiros. Isso é claro. Ficou escancarado a temporada inteira. Por mais que o Brito vá para a zaga, Fortaleza precisa de zagueiros. Acho que o Tite já deu o que tinha que dar. Se aparecesse alguém interessado, eu enviava, embrulhava para presente, agradecia pelos serviços prestados e tchau. Acho que precisa de um volante. Acho que o Fortaleza precisa de um volante de saída. Eu acho que é bem necessário, até porque o Ronald parece não ser mais tanta opção. O Fortaleza precisa de um volante de saída. Meia precisa de todos os 4 meias que o Fortaleza tem no elenco. Não vou contar o Samuel aqui. O único minimamente confiável hoje, minimamente confiável, nem 100% confiável, é o Otero. O Fortaleza precisa de ponta direita. O Fortaleza não tem ponta direita. Né? E não acho que o Edinho voltando de empréstimo sem praticamente jogar no Juventude por conta de lesão seja esse ponto direito. Não acho que o Pedro Rocha seja esse ponto direito. O De Pietri não é esse ponto direito. Inclusive é ponta esquerda. O Fortaleza tem 4 pontos esquerdos. De Pietri, Romarinho, Moisés e Pedro Rocha e nenhum ponta direita. Então, é engraçado que o Fortaleza ele é muito penso jogando.
Eu não sei se o Iago tem a mesma impressão, mas hoje eu estava assistindo com meu primo, ele pergunta, pô, o Fortaleza só joga pela esquerda. Isso é um problema desde o ano passado. A força do time era, antigamente, que o time era muito forte pelos dois lados. Ele atacava com força pela esquerda, mas ele também era muito forte pela direita. Ele é forte porque eu acho que durante esse ano, inclusive, eu acho que inverteu. Porque o Fortaleza era muito penso pela direita, quando tinha o Pikachu, e agora ele é muito penso pela esquerda. Na verdade, o Fortaleza, assim, o ano todo ele foi penso pela esquerda. Porque é o seguinte... O Pikachu ele ficava até bem isolado em muitos momentos. A jogada geralmente terminava no Pikachu na direita, mas boa parte das jogadas começavam na esquerda. Nem era tanto pela direita que o Fortaleza... Eu acho que porque era o lado... No ano passado era muito com o Crispim, por exemplo. Era quase como se fosse o lado mais confiável do Fortaleza. Criativo. E esse ano com o Capixaba e tal, com o próprio Moisés. Porque o Fortaleza... O primeiro turno do Fortaleza, boa parte do primeiro turno do Fortaleza, ele era o que chamava mais atenção até do que esse, porque o Fortaleza era um time muito forte, porque ele atacava muito forte pelos dois lados. Ele tinha o Crispim muito bem, com o Felipe caindo por ali, e o David caindo com muita força pelo lado esquerdo, além da bola longa do Tite. Então o Fortaleza era muito forte pelo lado esquerdo. Agora, pelo lado direito, o Fortaleza tinha, por exemplo, muita força com o Tinga subindo, com o Iago Pikachu agregando, com o Ederson caindo por lá, e às vezes até o próprio Robson caiu um pouco mais pela direita, apesar de jogar mais centralizado, né? Então o Fortaleza ele tinha muita força pelos dois lados, ele atacava com muita qualidade. E desde as lesões do Tinga, da queda de rendimento do Crispim, que também lesionou um bocado, o Fortaleza perdeu muito disso ainda ano passado. O Fortaleza ou ele jogava pela direita ou pela esquerda. Ele deixou de ser um time, e esse ano é muito claro isso. O Fortaleza precisa para ontem de um ponto direito. Para ontem de um ponto direito. E o Fortaleza vem tentando ali, não acha ninguém. Já tentou o Moisés, já tentou o Pedro Rocha, já tentou o Crispim, já tentou o Otero, já tentou o Lucas Lima. E ninguém joga ali. E o Fortaleza vai no mercado atrás de o quê? David, ponta esquerda. Mais um. Né? Eu gosto muito do David, né? E acho que o Fortaleza queimaria uma contratação com o David. Porque o Fortaleza ele precisa de um 9. Eu acho que o Romero ele foi muito importante no momento da temporada, mas é um jogador que eu não manteria para o próximo ano. É um jogador que não é barato, é um jogador que é experiente, que tem dificuldades com a dinâmica de jogo do próprio país, né? Ele tem essa dificuldade. Por exemplo, um Silvio Romero, por exemplo, no Atlético Goianiense, seria muito massa para o Atlético. Para o Fortaleza, que é um time que precisa agregar em velocidade em muitos momentos, o Romero já não é uma alternativa tão interessante. Ele se torna interessante na Libertadores, ou na competição sul-americana, porque o jogo se compactou muito dentro dos espaços finais, e a bola pode sobrar para ele. Por isso, por exemplo, que ele fez gol no Fluminense, que é um jogo onde a bola sobra muito no espaço final. No Brasil, onde a bola dificilmente sobra no espaço final para ele finalizar, ou você tem que ser muito ágil para isso acontecer, exemplo do Galhardo, o Romero faz 30 partidas não meteu nenhum gol. Foi um brasileiro muito abaixo. O Fortaleza ele precisa de muitas contratações. Isso não quer dizer que o elenco é ruim, mas a gente viu o que acontece quando uma equipe quer jogar 3 competições ao mesmo tempo, com o Fortaleza. E o exemplo claro disso, essa temporada, é o adversário do Fortaleza no jogo de hoje. O Atlético Goianiense quis abraçar o mundo com um elenco reduzidíssimo. E tá aí. Não foi rebaixado ainda. Está em 17º lugar. Mas já praticamente abraçou o capeta. Então o Atlético tem uma situação muito difícil aí para voltar. Né? Pode até se salvar nas últimas rodadas, mas é muito difícil ter uma queda de rendimento, porque ele não tem perna. Porque ele não tem perna. O Fortaleza ele precisa entender, ele precisa saber se fica no Vojvoda ou não, que ele precisa de elenco. O Fortaleza não precisa, por exemplo, do elenco do Flamengo. O Fortaleza não precisa ter elenco do São Paulo, que é um elenco até relativamente bom ali, consegue disputar as competições e se o Fortaleza fizesse campeão da Libertadores, tivesse ali na Sul-Americana, quer dizer, estava todo mundo feliz da vida aqui. Mas a Fortaleza, por exemplo, consegue. Se o Fortaleza tem esse interesse de jogar 3 competições ao mesmo tempo, ele precisa de um elenco balanceado. Um elenco balanceado, um elenco grande, um elenco com alternativas.
Porque o Fortaleza ele tem um algo a mais que ele vai disputar. Já tem que lutar contra a maldição do 5º ano da Série A ano que vem. Né? Já vai ter que lutar com essa maldita maldição. E ele ainda vai ter que lutar de novo com um calendário extenuante, com viagens extenuantes, tem competição sul-americana. Se for ali, dentro do milagre, 4 jogos de pré-libertadores, mas se não for, tudo bem, ainda são 6 jogos de sul-americana, em reta de final de estadual, que vai ter mais jogos esse ano. É surreal que jogue-se mais. Infelizmente, o calendário do futebol nordestino no primeiro semestre é muito extenuante. Eu acho a fase de grupos da Copa do Nordeste muito inchada. É muito jogo sem necessidade. Já faço essa crítica aqui de cá. E o Fortaleza ele vai chegar em junho, né? Tudo bem que ele não vai jogar a Copa do Brasil nas fases iniciais, mas até maio o Fortaleza vai ter jogado ali 2 partidas, uma partida do Sul-Americano ou Libertadores, no mínimo 1 ou 2, vai ter jogado 2 ou 3 rodadas brasileiras, 5 rodadas aí, vai ter jogado 8 a 12 partidas de Copa do Nordeste e de 5 a 10 partidas de estadual, 10, 11 partidas de estadual. Então, se a gente junta tudo isso, fora a Copa do Brasil, né? Um jogo de Copa do Brasil. Então, o Fortaleza pode chegar no meio do ano com quase 30 jogos na temporada. Tem time que faz 40 o ano inteiro. O Fortaleza vai chegar na metade do ano, em 5 meses do ano, com 30 jogos. Como chegou esse ano. Então, ele precisa ter um elenco encorpado, ele vai perder peças, é óbvio. Dificilmente fica o Juninho Capixaba. Alguns outros jogadores aí, como Hércules, vão ser muito paparicados nesse momento de transferências, né? Fala-se aí do Flamengo, tem uma sondagem aí do futebol europeu, né? O futebol português, para ser mais exato. Então, o Fortaleza vai ser mais visto nesse mercado, porque já é o 2º ano consecutivo que o Fortaleza faz um campeonato muito bom. Então, o pessoal começa a olhar para o Fortaleza não como o elefante que subiu na árvore, mas como um time mais regular. Né? O Fortaleza passa a ser olhado como um time mais regular pelo mercado do futebol. E isso gera visibilidade. Gera visibilidade nos jogadores, gera visibilidade nos treinadores. Então, o Fortaleza também pode usar essa visibilidade em seu favor, em angariar jogadores para um projeto onde ele precisa, sim, de muitas contratações. É isso, Luca. Eu concordo também. Eu acho que tudo vai depender, né, muito de como vai ser o cenário. Né? É bom lembrar que nesse ano também muita coisa mudou. O David, por exemplo, estava nos planos para essa temporada, acabou tendo uma negociação, foi para o Internacional. E tudo vai depender muito aí de como o mercado, né, vai ser feito pelo Fortaleza. E, obviamente, quem vier atrás do Fortaleza, como você citou, são situações. Mas acredito que o principal que eu vejo assim desses setores que você citou, acho que o goleiro tem que ser uma prioridade, né? Dependendo do contexto das equipes que estão sendo rebaixadas. Aí, por exemplo, 3 equipes que vão estar brigando contra o rebaixamento e uma delas vai cair, né? Aliás, uma delas vai escapar e 2 vão cair. O Cuiabá tem o Walter, que eu considero um bom goleiro. O próprio goleiro hoje do Atlético Goianiense, muito bom goleiro, conseguiu fazer boas defesas. E o João Ricardo, que a gente conhece muito bem, também grande goleiro. São goleiros que podem ficar aí no mercado a depender do contexto do que os clubes que estão caindo vão conseguir ou não mantê-los para próximo ano.